Bom, irmãos, eu fui incumbido da tarefa de fazer a pregação dessa noite, expor o sermão. Nosso pastor está lá em Interlagos, ele foi pregar na igreja do pastor Romeu, e estou muito animado de estar aqui, fazia tempo que eu não fazia uma pregação, então talvez eu esteja um pouco enferrujado. Peço que os irmãos lembrem-se sempre daquela frase: a mensagem é divina, o mensageiro é humano. Obrigado, irmão. Deus abençoe. Deixa eu colocar aqui. Se eu deixar aqui, eu vou balançar, o púlpito vai molhar tudo. Antes de qualquer coisa, eu queria começar com uma oração para apresentar essa pregação. E eu queria chamar nosso irmão Samuel aqui para orar pela pregação e por mim, que o Senhor abençoe aqui essa pregação. Eu sei que não é o costume, mas eu geralmente gosto de chamar um irmão que eu amo. A paz, igreja. Senhor Deus maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te entregar o melhor, para fazer o melhor para Ti, Senhor. Nós estamos aqui para receber também de Ti. Então, o que nós Te pedimos, Senhor, é que o Senhor use Teu servo, Senhor. Traga a memória dele, Senhor, tudo que o Seu Espírito Santo quer dizer para nós essa noite, Deus. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deixa eu ver, Senhor. Obrigado. Bom, irmãos, pregação de hoje, não é de costume a gente falar essa palavra dentro das igrejas batistas, mas a pregação de hoje vai ser uma pregação profética. Não porque eu vou falar profetadas aqui, mas porque eu vou lembrar os irmãos das profecias que Deus tem acerca da vida de cada um de vocês. Daquilo que Deus prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não é algo que a gente pode duvidar, porque se tem uma certeza que a gente tem que ter nas nossas vidas, é que se Deus falou, Ele vai fazer. Então, eu queria falar hoje no tema de discipulado, queria falar sobre o discipulado que o Espírito Santo gera em nós, que é o discipulado que gera o avivamento nos nossos corações. E a palavra avivamento, ela é talvez mal usada no meio cristão, primeiro dizendo que tem a ver somente com os dons espirituais. Se a gente for uma igreja avivada, nós vamos falar em línguas, nós vamos falar profecias, isso e aquilo. Mas esse não é o real sentido. Se a gente pegar o contexto cristão atual, a gente vê que as igrejas batistas que não acreditam no movimento do Espírito Santo é chamada de tradicional. As igrejas batistas que acreditam são chamadas de avivadas. Mas se a gente vai para o meio pentecostal, a gente olha e vê que se o Espírito Santo não está no meio daquele culto, as pessoas falam que tem que sentir o fogo, tem que sentir isso, tem que sentir aquilo. E no final das contas, tudo isso são pecados culturais que a Igreja de Cristo tem criado. Isso não é avivamento. Isso se diz como avivamento, mas o verdadeiro avivamento tem um sentido totalmente oposto a esse. Não que os dons espirituais sejam maus, muito pelo contrário. Paulo adverte a gente lá em 1 Coríntios 12 que a gente deve buscar com zelo. E eu acredito plenamente que Deus pode usar cada um de nós segundo os dons do Espírito Santo para profetizar sobre a vida do irmão, para abençoar o irmão, para curar, para orar por milagres. Eu acredito plenamente nisso. Mas eu não acredito numa pessoa que chega em cima do púlpito e começa a revelar o CPF do irmão. Ou o irmão que chega e começa a rodopiar e começa a falar coisas que não condizem com o Espírito Santo. Ou pior, muitos hoje em dia se dizem profetas e chegam no púlpito para começar a falar: não, eu sei dos pecados dos irmãos, e começa a acusar a igreja. E nós sabemos quem é o verdadeiro acusador. Então tudo isso não tem a ver com o avivamento. O avivamento, a primeira vez que eu tive o contato com essa palavra, eu lembro que foi no final do ano de 2026. Eu tinha 2 meses de convertido e eu recebi um e-mail do Jesuscope, que era 2016, desculpa. Calma. Eu vim do futuro que eu vou fazer essa pregação. Lá em 2016, eu recebi um e-mail de uma página chamada Jesuscope, acho que muitos dos irmãos devem conhecer. E nesse e-mail falava sobre uma pessoa que tinha sido lançada numa ilha, tipo esses
Essas séries que a pessoa fica perdida numa ilha, não tem acesso a nada, e ela tem acesso a uma Bíblia. E aí é como se nós tivéssemos sido lançados nesse lugar e líssemos, a gente lesse toda a Bíblia, e a gente comparava com o estado atual da igreja. E ali foi a primeira vez que eu entendi, talvez, o que é verdadeiramente o avivamento, que é glorificar ao Senhor, é colocar ao Senhor como centro das nossas vidas. Não é sobre dons. Ainda que eu acredite plenamente que os dons, à medida que nós caminhamos com Jesus, nós vemos mais e mais maravilhas e milagres. Porque se nós andamos ao lado do Deus de maravilhas, com certeza, quanto mais nós andarmos perto dele, mais milagres nós vamos ver, mais maravilhas nós vamos ver, mais transformações, mais dons espirituais vão sim fluir no meio da igreja. Mas isso não é o centro do avivamento. Avivamento é colocar Deus no centro e tirar o nosso orgulho, o nosso ego, os nossos desejos e as nossas vontades do centro da nossa vida e colocar o Senhor como centro soberano no altar dos nossos corações. Então, eu queria abrir a Bíblia com vocês agora, lá em Isaías 53, que a gente vai começar falando de uma profecia que foi dada pelo profeta Isaías. Todos os irmãos acharam? Quem não achou, fala misericórdia. Então vamos lá. Fala assim a palavra do Senhor. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Essa é uma das profecias que eu mais amo de toda a Bíblia. Porque primeiro ela mostra um amor assim de Deus que é até difícil da gente entender. Porque começa o versículo falando assim: a Deus agradou moer o nosso Senhor Jesus, que era o seu único filho. Irmãos, vocês têm noção do que é isso? O próprio Pai está falando que se sentiu feliz em moer Jesus Cristo, porque ele olhou e viu o fruto que isso geraria. E o fruto somos nós, irmãos. A outra parte que eu gosto também muito é porque revela também o amor de Jesus Cristo, que fala que Jesus ele está feliz com o fruto do seu penoso trabalho. Irmãos, Jesus, quando ele olha para cada um de nós e olha para aquela cruz aonde ele foi chibatado, colocaram coroa de espinho, agrediram ele, insultaram ele, cuspiram na face dele, trespassaram a lateral dele, até ele não ter mais sangue no corpo. Ele fica feliz com o fruto desse trabalho que ele realizou. Ele olha lá para trás e vê aquilo, e olha para cada um de nós, e ele fica feliz. E agora vem a parte ruim desse versículo, porque aí fala também da nossa responsabilidade ao receber esse evangelho. É deixar o nosso Senhor Jesus feliz pelo penoso trabalho que ele passou. É viver de tal forma que as nossas vidas já não estão no centro, os nossos desejos já não estão no centro. É simplesmente a vontade dele, é tudo por ele, por meio dele e para ele. Essa é a forma que agrada o coração de Jesus. Porque Jesus, quando questionado, falou aos seus discípulos: aquele que me ama é o que cumpre os meus mandamentos. E aí, irmãos, E aí, para a gente finalizar essa introdução sobre o que são os dons e o que é avivamento,
Irmãos, eu tenho a plena convicção de que Deus está gerando, com o passar dos anos na nossa igreja, dons espirituais na vida de cada um. E, às vezes a gente acha que dom espiritual é somente o falar em línguas. Mas, segundo Paulo, lá em 1 Coríntios 12, 11, 12, 13 ali, ele vai falar muito que o dom de falar em línguas é o menor de todos os dons, porque ninguém compreende o que está sendo falado. Então, no final das contas, irmãos, eu tenho a plena convicção que Deus já está gerando isso no meio do seu povo. Mas também, avivamento não é sobre isso. Avivamento não é também sobre uma pessoa. O avivamento não pode ser gerado também pelos esforços humanos. Avivamento é um tempo de Deus, separado desde o começo de toda a eternidade, para gerar nos nossos corações um desejo único de buscar a face dele. Avivamento não pode ser gerado com campanhas. Avivamento não pode ser gerado com programações. Não, vamos começar a orar hoje, daqui a um ano, Deus vai gerar um avivamento na nossa igreja. Não. Avivamento é uma ferramenta única e exclusiva do próprio Deus, através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, que faz a gente se voltar para Ele, que faz a gente se arrepender dos pecados que nós temos cometidos. Então, irmãos, agora que a gente entendeu o que é avivamento e o que também não é, eu queria falar com os irmãos sobre o contexto atual da igreja, sobre o contexto de como nós estamos vivendo, a cultura que nós estamos criando e como que isso tem impactado a nossa vida. Por exemplo, tudo isso que eu estou falando não é só sobre a PIBEG, é sobre a igreja num contexto geral. E com o passar dos anos, eu acho que desde sempre, desde quando Jesus esteve aqui, muitas pessoas buscavam a face do Senhor simplesmente pelo que Ele poderia oferecer. É como se a gente viesse aqui aos domingos para buscar um bom emprego, para buscar um bom casamento, para buscar uma casa boa, para buscar um carro bom, para buscar uma situação financeira boa, para buscar uma saúde, um milagre numa pessoa que está doente, enferma. Mas o restante da nossa vida simplesmente não seja um altar do Senhor. E o problema disso é porque nós nos tornamos como filhos mimados, que buscam a face do Senhor simplesmente para satisfazer os nossos desejos, satisfazer o nosso orgulho, satisfazer as nossas vontades. E se a gente caminhar nessa direção, a gente vai ver que o Evangelho tem muito mais a ver com a entrega que nós fazemos para o Senhor, do que o que Ele nos dá em questões materiais, financeiras, etc. É muito mais sobre a alegria de viver para Ele, de viver com Ele, do que em si a busca desenfreada por bens materiais. E o problema disso é que, eu vou contar uma história engraçada agora para vocês. Quando eu casei com a G, logo no comecinho do casamento, a gente tinha um péssimo hábito de brigar por umas coisas bestas, assim, sabe? Umas discussões assim que você fala, meio que furado, mas por que a gente começou essa discussão, né? E lá no começo, um exemplo que acontecia, por exemplo, a G, ela fazia estágio no Lar Mãe Inês. E aí, ela de estagiária, ela chegava às 5 horas da tarde. Mas ela não queria deixar eu cozinhar, porque ela falava que ela que cuidava da casa dela. Aí eu ficava até 5 horas da tarde morrendo de fome, pregado. Porque ela falava assim, não, eu que cuido da minha casa. E no meio de uma dessas brigas bobas que a gente tinha no começo do casamento, ela foi meio rude comigo, foi meio grossa, assim, sabe? Meio brava, assim, né? Eu não estava acostumado ainda, né? Recém-casado. Eu peguei minhas coisas, assim, na hora, fui pro escritório, assim, fechei a porta, ajoelhei, coloquei a cara no chão e comecei a orar. Falei, Senhor, isso não é certo, Senhor. O jeito que aquela mulher me tratou, Senhor, o teu filho. E aí eu, chorando na presença de Deus ali, falando, Senhor, traz ela aqui para pedir desculpa para mim. Senhor. E aí, Senhor, por favor. E aí passaram 10 minutos de oração. E eu orando ali, batalhando espiritualmente. E aí orando.
E aí passou 20 minutos. Eu falei, Senhor, quebra aquele coração de pedra, Senhor. Passaram-se 1 hora, irmãos. Nada aconteceu. A porta do escritório continuava fechada. E eu com a cara lá ensopado já de tanto chorar. Até que o Espírito Santo ministrou no meu coração e falou assim: eu sou o Todo-Poderoso de fato. Sou onipotente, onipresente, onisciente. Eu sou o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Mas o poder de Deus, ele não é usado, em hipótese alguma, para satisfazer as nossas carências. O poder de Deus não é usado de forma alguma para mimar cada um de nós como crianças mimadas, no sentido pejorativo mesmo. Aí no final das contas, passaram-se 1 hora, Deus ministrou isso no meu coração, enxuguei as lágrimas, fui lá abraçar a Geisa e pedir desculpa. Porque no final das contas, o que Deus faz com todo esse poder, com toda essa onipresença, essa onisciência dele, ele gera em nós discípulos de Jesus. Nos nossos dias, ele faz a gente passar por situações que nos levam a nos parecer mais com Jesus. Depois desse dia, eu nunca mais entrei no quarto chorando, pedindo para Deus fazer a Geisa me pedir desculpa. E aí, a gente... E como que a gente identifica se a gente está vivendo dessa forma? De forma prática mesmo assim, é simples. Você pega as orações que você está fazendo num dia. Ao longo do seu dia, suas orações, elas são mais sobre os benefícios que Deus te dá, ou sobre o desejo intenso do seu coração em se parecer mais com Jesus? Porque é isso que realmente vale no final das contas. O quanto a gente tem dedicado em orar pedindo, Senhor, muda o meu caráter. Faz o Augusto parar de ser mimado. Faz o Augusto se parecer mais contigo, Jesus. Faz o Augusto ser humilde, manso, cheio de amor. E no final das contas, se a gente começar a caminhar buscando nos parecer com Ele, uma hora ou outra, a gente vai se ver cada vez mais parecidos com Ele. Mas o sentido contrário da conversa, se nos direcionarmos sempre a pedir, e a pedir, e a pedir, e a pedir, a gente nunca vai provar das profundezas, e das belezas, e das alegrias que nós temos ao caminhar com Jesus, ao ser transformados à imagem dEle. E agora eu queria falar também sobre o outro ponto, que é um pouco mais grave, que nós vimos agora em Isaías 53 ali falando sobre Deus, Ele se agradou ao moer Jesus. Ele fala lá em João 3,16 que nós fomos amados por Ele. Ele nos encontrou. E existem inúmeros versículos para falar sobre o amor de Deus sobre nós. Mas talvez a gente, ao receber esse amor, e ao ver que nós somos perdoados de tudo, realmente, foi escrito uma nova página. Tudo que era velho se passou, se fizeram novas todas as coisas. Mas a gente corre o risco de se tornar mornos na fé, por conta desse amor que não pede nada em troca. Meus irmãos, Jesus morreu naquela cruz e falou assim: Augusto, quero 100 mil lá quando você ganhar dinheiro lá na sua vida que eu te salvei. Não foi uma troca. Irmãos, a graça é um dom imerecido. Nós não fizemos nada para merecer. E nem tínhamos capacidades também para pagar esse dom imerecido. Mas no final das contas, a graça é um dom de Deus que deve ser cultivado. Ao invés de nos tornar mornos na fé, a graça deve ter o poder de nos impulsionar para uma vida de santidade. A graça é o trampolim e não a muleta que a gente usa nos nossos dias para dizer assim: ah, Jesus já pagou esse pecado, pequei de novo, não tem problema. Não, irmãos, a graça é o motor, é a gasolina que nos direciona para viver em santidade. E não tem jeito, se a gente continuar vivendo de uma forma distante do Senhor,
nós também não vamos poder provar de quem Ele é. Então, por que tarda o pleno avivamento? Por conta dos nossos pecados, irmãos. Por conta de vivermos de uma forma que não é agradável ao Senhor. E não é que seja pelos nossos esforços que Ele vem, mas se Deus se manifestasse no nosso meio, com os pecados que nós cometemos, nós seríamos consumidos. Porque Deus é fogo consumidor. Ele destrói tudo aquilo que é mal. E eu entendo que nós vivemos ainda nessa carne. E Paulo fala em Romanos 6, 7, que miserável homem que somos. O bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Eu entendo que nós temos uma carne que guerreia, que luta e que combate diariamente conosco. Eu gosto muito da frase de Agostinho, que ele fala assim, eu pensei que a velha criatura morria nas águas do batismo. Desafortunado homem que sou, porque a velha criatura sabia nadar. Então isso quer dizer o quê, irmãos? Que no final das contas, a gente ainda tem a velha criatura aqui como diria lá no Nordeste, nos aperreando. A velha criatura ainda continua aqui nos tentando e nos fazendo desejar algumas coisas que não são a vontade de Deus. Só que nós recebemos o Espírito de Deus. E Romanos 8:1 vai falar assim, aquele que está em Cristo, aquele que recebeu essa graça, esse amor, irmãos, toda condenação já se foi. Mas isso deve ser um motivo de alegria para a gente viver de uma forma não mais para crucificar a Jesus. Porque, irmãos, sendo sincero, se nós continuarmos vivendo deliberadamente no pecado, será que nós conhecemos Jesus de verdade? Porque que filho ficaria feliz de fazer aquilo que matou o seu pai, que matou o seu irmão, que matou o seu Senhor? Irmãos, pecado que matou Jesus. Jesus foi crucificado por conta dos nossos pecados. E até que momento nós vamos viver uma vida em que o pecado é o que norteia ela? E o pecado não é só, roubar, matar, se prostituir. Não é só isso. Pecado também é sair da vontade de Deus. Pecado também é seguir a nossa vontade. Eu quero viver uma vida de luxo, uma vida boa, uma vida tranquila, não quero enchimento de saco. E aí a gente se pega gastando tanto tempo com essas coisas boas dessa vida passageira, que a gente perdeu aquilo que era mais precioso, que era o tempo com o nosso Senhor. Irmãos, é impossível a gente dizer que a presença de Deus não é a melhor coisa que recebemos. Mas parece que quanto mais distante nós estamos dessa presença, parece que é mais difícil viver essa intensidade, esse amor, essa paixão, essa devoção. Mas à medida que nós vamos caminhando em direção ao Senhor, se limpando, vivendo em santidade, levantando guerra contra o pecado, levantando guerra contra todo tipo de situação ardilosa, parece que nós vamos desfrutando cada vez mais de quem Ele é, de como Ele é bom, de como Ele é maravilhoso, de como Ele é bondoso e misericordioso com cada um de nós. Eu queria agora passar por o assunto central dessa pregação, que é o discipulado pelo Espírito Santo. Agora que a gente já entendeu qual o contexto da igreja no geral, agora que a gente já entendeu o que é um avivamento, eu queria dizer 3 coisas para vocês, irmãos, que só o Espírito Santo pode fazer. Que só o Espírito de Deus tem poder para gerar nos nossos corações. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em João 16, versículo 13, para a gente começar essa leitura.
Tá certo. Vamos lá então, irmãos. A Bíblia fala assim: quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Próximo. Ele me glorificará porque lhes contará tudo o que receber de mim. Próximo. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse: o Espírito lhes contará tudo o que receber de mim. E existe uma coisa que só o Espírito Santo pode fazer, irmãos. Nós, como bons batistas, nós amamos a Bíblia. Mas existem inúmeros relatos de pessoas que leram a Bíblia de cabo a rabo, de frente para trás, de trás para frente. Por exemplo, o Jô Soares, que leu 4 vezes a Bíblia e não entendia o sentido daquilo. Porque no final das contas, toda a verdade ela só pode ser revelada pelo Espírito Santo. Ainda que a gente faça as nossas disciplinas espirituais, somente o Espírito Santo pode abrir os nossos olhos para entender o que significa um homem justo morrer por todos os injustos. E se a gente não se atentar à forma que Jesus está guiando a gente através do Espírito Santo, a gente pode cair no erro de muitas vezes querer fazer... colocar num sentido errado a palavra do Senhor. A gente pode cair no erro de criar o nosso próprio Deus, de criar um Deus segundo as nossas necessidades. Mas o Espírito Santo, ele vem para quebrar todas essas coisas. É impossível dizer que o Espírito Santo está num lugar e dizer que ali não há verdade, porque ele está ali para revelar toda a verdade. Agora eu queria ler com os irmãos lá em Romanos 8. Versículo 26. Amém? Vamos lá, irmãos. E o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, existe outra coisa que só o Espírito Santo pode fazer, que é nos revelar o caminho que Deus quer que a gente trilhe, que é nos direcionar, que é nos guiar, que é nos fazer caminhar nas veredas do Senhor. Isso só o Espírito Santo pode fazer. Por mais que a gente fale palavras muito bonitas aqui, só o Espírito Santo pode convencer. E eu queria usar um exemplo que aconteceu na minha infância. Quando eu tinha uns 4, 5 anos de idade, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, nós frequentávamos a Igreja Universal. E lá eles têm uma cultura muito de buscar, fazer propósitos, oferecer coisas a Deus em troca de outras coisas. E eu me lembro que quando meu pai e minha mãe, sei lá, com uns 3, 4 meses de igreja, eles fizeram vários propósitos, jejum, etc., para receber uma causa na justiça que eles tinham contra a prefeitura de Embu-Guaçu. Na época, a causa na justiça era mais ou menos uns 120 mil reais, que daria hoje quase R$1 milhão, ou até mais, dependendo. E aconteceu realmente um milagre. As contas da prefeitura foram sequestradas, bloqueadas, e todo centavo que entrava na conta da prefeitura era direcionada para a conta dos meus pais. E aí meu pai e minha mãe receberam a bolada. Pegaram, foram curtir a vida, aproveitaram bastante. E eu me lembro até hoje de situações em que meu pai e minha mãe discutiam e eu chorava e pedia socorro para Deus. Eu me lembro deles caminhando caminhos de traição, as duas partes, indo para caminhos de destruição.
Eu me lembro de ter muitos brinquedos. Eu lembro que eu tinha uns 5, 6 videogames na época. Mas a minha família estava destruída, estava desmoronando. E eu queria perguntar para vocês, irmãos, será que receber 1 milhão hoje é uma bênção? Pode ser. Mas, para mim, maior bênção do que essa é hoje ter eu e a minha esposa e meu pai na casa do Senhor. Viver em união com amor, unidos no amor de Deus. Viver com vocês, meus irmãos, como uma família. Isso é muito mais precioso. Só que, às vezes, nos nossos caminhos, a gente acha que os nossos planos são bons. A gente acha que, eu vou por esse lado, eu vou por aquele. A gente pensa, a gente medita, a gente faz planos, a gente acha que tudo aquilo que a gente planejou era bom. Até que Deus vem e vira tudo de ponta cabeça. Para nos mostrar que o que é passageiro tem que cair de fato. Mas o que é eterno permanece para sempre. Por fim, irmãos, eu queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus 25. Uma parábola que também é profecia acerca da igreja. Lá no versículo 1 mesmo, irmãos. Vamos falar sobre as 10 virgens, as dorminhocas. Vamos lá então, irmãos. A palavra do Senhor fala assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Nessa passagem, tem alguns pontos que eu gostaria de ressaltar. Primeiramente, a passagem fala sobre o noivo. E Jesus não é noivo do mundo, nem das suas concupiscências. Então aqui, essa passagem ela está falando sobre a igreja de Cristo, sobre a noiva que aguarda o noivo. Então esse é o primeiro ponto, de muito alerta. Está falando sobre pessoas que estão dentro da igreja dormindo e que não se encheram de azeite. Outro ponto que vale ressaltar dessa passagem é que o azeite, ao longo da Bíblia toda, é usado como referência do Espírito Santo. Então, o estar sem azeite quer dizer estar sem o Espírito Santo. E aí vocês perguntam, né? Mas Augusto, você está querendo dizer que existe porcentagem do Espírito Santo? Está repreendido, irmãos. Longe de mim dizer uma coisa dessa. Mas, e não pensem que, à medida que nós vamos conhecendo ao Senhor, nós vamos... hoje eu tenho 15%, amanhã eu tenho 20%, amanhã eu tenho 30%. Não é sobre isso. O ser cheio do Espírito Santo, ou encher-se do Espírito Santo, tem mais a ver com esvaziar-se de si mesmo. Tem mais a ver do quanto ele tem de mim do que eu tenho dele. Tem mais a ver de quanto a gente tem se entregado para a palavra do Senhor, se entregado para aquilo que ele tem nos chamado. Então, quando a gente olha para essa parábola, a gente vê que
dentro da igreja de Cristo, há pessoas que não estão se enchendo do Espírito. Irmãos, com tristeza no coração eu digo que as pessoas que não estão próximas do Senhor deixam de aproveitar aquilo que há de mais precioso na vida que a gente vive aqui. E muitas vezes a gente vem à igreja no domingo pensando, eu vou hoje ao culto para dizer, tá pago de hoje. Eu vou fazer a média com Deus. Mas na realidade o verdadeiro avivamento é encher-se do Espírito Santo. É dedicar-se de verdade à comunhão dos santos, comunhão do corpo de Cristo. É se dedicar de fato à comunhão com o Espírito Santo. Eu tenho certeza, irmãos, que no dia a dia de vocês, às vezes você escuta uma vozinha lá no fundo, o Espírito Santo dizendo, faça isso ou faça aquilo, ou não faça isso, isso não é do agrado do Senhor. E muitas vezes a gente deixa de ouvir essa voz, apagando a ação do Espírito Santo nos nossos dias. O verdadeiro avivamento, irmãos, é se arrepender dos nossos maus caminhos. Das vezes em que deixamos de ouvir a voz do Espírito Santo. Das vezes em que o Espírito Santo clamava com gemidos inexprimíveis. E nós fingíamos que ele não estava falando. Irmãos, eu tenho a plena convicção de que Deus está trazendo o avivamento sobre a nossa igreja. Mas não como um avivamento segundo meio gospel, meio cristão, dizendo isso ou aquilo. Eu tenho a certeza que Deus está nos chamando para ir mais fundo nele. Como o nosso pastor falou que o próximo acampamento vai ser com o tema de ir mais profundo, deixar o raso, deixar a mornidão, deixar as coisas dessa vida passageira. Irmãos, tem um amigo meu que compôs uma canção que ela fala assim, o som do avivamento tem o barulho de lágrimas, lágrimas de arrependimento. É o Espírito Santo gerando em nós um arrependimento tão profundo e tão sincero que a gente já não consegue mais ficar em pé, que a gente já não consegue mais seguir nas nossas práticas más. E eu tenho a certeza que Deus gerará isso no nosso meio.